Você já sentiu uma inquietação inexplicável dentro do seu próprio lar? Já notou portas que se fecham sozinhas, discussões que parecem repetir um padrão antigo ou um peso no espírito que você não consegue nomear? Talvez você acorde no meio da noite com um nó no peito, ou perceba que a alegria que antes preenchia aquele lugar hoje vem por episódios, pequenos lampejos que logo se apagam. Essas sensações não são exclusivas de você. Muitos carregam dentro de casa um silêncio que dói, uma sombra que insiste em ficar. Há uma angústia que se torna quase familiar. O medo de uma maldição que atravessa gerações, a culpa por erros do passado que continuam a ecoar, o desejo profundo de paz para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para a mesa onde comemos. Às vezes, pensamos que o destino da nossa família já foi escrito, que certas feridas são sinais imutáveis de uma história dolorosa. Outros se culpam por coisas que aconteceram há anos, como se um ato pudéssemos ter apagado tudo. E nesse lugar entre o medo e a esperança, nasce uma fome. A fome de proteção, de um refúgio onde possamos respirar sem vergonha. E se eu te dissesse que essa inquietação não precisa ser um castigo, mas pode ser um sinal? E se aquele peso no seu peito for, na verdade, um chamado suave do Espírito Santo, um convite para que algo seja limpo, curado e restaurado dentro do seu lar? Em vez de interpretar cada sintoma como prova de derrota, podemos enxergar uma oportunidade. Quando o Espírito começa a agir, nem sempre é ruidoso. Muitas vezes ele sussurra, desloca uma peça, abre uma fresta por onde a luz começa a entrar. Pense na sua casa como uma estrada coberta de neblina. Os passos de quem veio antes ainda ecoam, e por isso parece que não conseguimos avançar. Ou imagine um sótão, onde sombras guardam objetos que em outros tempos foram promessas e hoje se tornaram correntes. Essas imagens nos ajudam a entender que a batalha é tanto atmosférica quanto espiritual. Não é necessariamente algo externo que precisa ser caçado, mas uma atmosfera que precisa ser renovada. E quando a névoa começa a se dissipar, os passos antigos perdem força, as correntes podem ser quebradas. Hoje quero compartilhar com você um segredo amoroso. Existem 7 sinais proféticos, impressões do Espírito Santo, que indicam que Ele está limpando o seu lar e quebrando maldições. Não são sinais espetaculares necessariamente. São pistas sutis, delicadas e poderosas, que o céu usa para nos alertar e nos libertar. Alguns aparecem como uma paz que chega antes da resolução. Outros se manifestam em sonhos, reconciliações ou até em mudanças práticas na vida diária. Cada sinal é um fio que, quando seguido, nos conduz a uma restauração maior. Se você prestar atenção e responder com fé, o que parecia destino pode se tornar libertação. O que parecia maldição pode se tornar testemunho. Essa é a promessa que trago, não como fórmula mágica, mas como convite para cooperar com a obra de Deus na sua casa. Não porque você seja mais merecedor, mas porque o coração de Deus é misericordioso e apaixonado por habitar entre nós e nos curar. Quero te convidar agora a fazer um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo" e também de qual cidade você está assistindo. Esse não é um ritual vazio. É um sinal público de confiança, uma forma de declarar que você está aberto à ação de Deus. Além disso, quando vocês interagem, fortalecemos nossa comunidade. Mapeamos onde o Senhor está atuando e, de maneira prática, ativamos o alcance desta palavra para que mais pessoas que precisam a ouçam. É um ato simples que une fé e presença. Obrigado por esse pequeno ato de coragem. Agora que você fez esse gesto, e eu já agradeço em nome de quem deseja paz, vamos prosseguir. Com olhos de profeta e coração de servo, prepare-se para reconhecer os sinais que confirmam a obra do Espírito em seu lar.
Não estou aqui para julgar, estou aqui para caminhar com você, com ternura e discernimento. Há esperança e há uma voz que limpa. Segure essa esperança enquanto nos aproximamos do primeiro sinal. Ao final deste vídeo, você terá um mapa prático e espiritual para reconhecer a obra do Espírito e saber como cooperar com ela. Não é só informação, é um roteiro de alma e de ação. Quero que você saia daqui capaz de identificar os sinais, interpretá-los à luz da palavra e tomar passos simples, porém decisivos, para participar da restauração do seu lar. Confio que isso é legítimo e quero lhe dar uma base para que não seja apenas emoção. A Bíblia relata inúmeras situações em que Deus muda atmosferas domésticas. Pense em Eliseu e na casa de Naamã, onde a cura transformou a vida de um lar. Pense também nas viagens missionárias de Paulo, onde lares inteiros eram alcançados e transformados. Atos relata várias casas que se tornaram centros de fé. Esses exemplos não são apenas histórias antigas, são padrão. O Senhor age no íntimo das casas, usando meios que às vezes nos surpreendem. Eu não trago soluções mágicas, mas sinais que Deus já usou antes e continua a usar hoje. A estrutura que vamos seguir é simples e intencional. Serão 7 sinais, dispostos do mais interno e sutil ao mais externo e visível. Cada sinal terá 3 partes, um exemplo que você possa reconhecer, uma interpretação espiritual que explica o que pode estar acontecendo nos céus e no coração, e um passo prático, algo que você pode fazer hoje, ainda que pequeno, para cooperar com o Espírito. Não serão apenas palavras bonitas, darei ações concretas, orações específicas, práticas de consagração, pequenas rotinas espirituais e orientações para buscar apoio pastoral quando necessário. Imagine por um momento a casa que você quer ver. Janelas abertas deixando o vento entrar, cortinas dançando como se o próprio Espírito passasse por ali. Uma mesa onde se reúnem vozes em paz, não por ausência de problema, mas porque algo maior agora governa o ambiente. Risos que ecoam pelas paredes e quebram anos de silêncio pesado. Guarde essa imagem como destino possível. É o que esperamos alcançar. Se você está cansado de repetir ciclos, saiba que senti sua dor. Talvez você já tenha orado muito e mesmo assim acorda com o mesmo peso. Talvez pareça que uma herança de conflito insiste em se reproduzir. Você não está sozinho. Muitos que hoje testemunham libertação passaram noites sem dormir, lágrimas escondidas e um medo sutil de que nada mudaria. A boa notícia é que a mudança costuma começar por coisas pequenas, uma paz inesperada, um sonho que traz direção, um pedido de perdão que desconstrói uma tradição de mágoa e depois se amplia. Alguns sinais que vamos tratar são internos, como sonhos, impressões espirituais, uma paz que não se explica, e outros são externos, portas que se abrem, oportunidades que surgem, objetos que se quebram, simbolizando correntes que se rompem. Para deixar você confortável desde já, nem toda mudança é automaticamente um milagre, nem toda dificuldade é sinal de maldição. Precisaremos discernir com sabedoria. Vou lhe guiar nesse discernimento com amor, sempre lembrando de combinar fé e prudência. Para dar um pequeno gostinho do que vem, o primeiro sinal que veremos é a mudança na atmosfera. Uma paz que chega mesmo antes de todos os problemas serem resolvidos. Talvez depois de uma oração em família, a tensão simplesmente cesse por algumas horas. Talvez você perceba um ar mais leve na casa, os olhares dos filhos se suavizam e os gritos perdem força. Quando isso acontece, é um convite para agir, consagrar o lar, agradecer e reforçar com práticas que mantenham essa atmosfera. Respire fundo agora. Abra seu coração como quem abre uma janela numa manhã fria. Este é um momento de escuta e de decisão. Faça uma pausa curta,
Acalme a mente e venha comigo na jornada pelos 7 sinais. Preste atenção ao fio que liga cada um ao outro. É a mão do Espírito costurando a restauração. Começamos agora. Sinal 1. Uma mudança palpável na atmosfera da casa. Surge paz, mesmo sem resolução imediata dos problemas. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre a ausência de problemas e a presença da paz. A ausência de problemas pode ser apenas um silêncio tenso, um congelamento onde nada acontece, porque ninguém mais tem coragem de tocar no assunto. A paz, porém, é uma qualidade ativa, um fruto do Espírito que chega como presença, não apenas a saída das tempestades, mas a transformação do ar que respiramos. É como quando uma névoa antiga começa a dissipar. Você ainda enxerga manchas no horizonte, mas o sol começa a atravessar, e o caminho que parecia impossível de ver, de repente se revela. Na Bíblia, encontramos imagens poderosas dessa paz que antecede a ação. Lembre-se de Jesus no barco, quando a tempestade opressiva deixou os discípulos em pânico, e ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar que se aquietassem, e houve grande calmaria. Marcos 4:39. Não é só que as ondas se acalmaram, a presença de Cristo trouxe ordem ao caos, e ele mesmo declarou: "Deixo-vos a minha paz vos dou." João 14:27. Essa paz não é mera ausência de conflito, é a assinatura da presença de Deus no ambiente. No cotidiano, a manifestação desse sinal pode ser discreta, quase doméstica. Depois de uma oração coletiva, de um momento de louvor simples na sala, ou até de alguém derramar um choro sincero diante de Deus, as discussões perdem força. As vozes que antes cortavam umas às outras se aquietam. Os olhares se tornam mais suaves. Até o ar parece mais leve. Às vezes, é uma tranquilidade que chega sem explicação, como se as paredes tivessem absorvido tanto peso que precisassem apenas de um sopro para renovar tudo. Você pode perceber que as pequenas irritações que costumavam inflamar brigas já não inflamam mais. O gatilho não acende. Isso é a paz como inauguração de um processo. Do ponto de vista espiritual, quando o Espírito Santo começa a limpar um lar, ele frequentemente muda a atmosfera antes de resolver todos os detalhes. Pense nisso como o vento que anuncia a chegada do marinheiro. Você sente o cheiro do mar, ouve o farfalhar das velas e sabe que algo veio para trazer vida. A paz pode chegar como prenúncio. Não substitui trabalho, não apaga dores automaticamente, mas ela cria o ambiente em que a cura, a reconciliação e a restauração podem operar. É um convite para que a família desça do pedestal do medo e suba ao altar da confiança. Se você percebe essa paz, não a ignore. Cultivar o sinal é cooperar com o Espírito que já está trabalhando. Aqui estão passos práticos e amorosos para cuidar desse sopro de paz. Reserve tempo regular para oração e louvor em casa. Mesmo 10, 15 minutos diários, reunidos à mesa ou antes do jantar, cantando uma canção simples ou lendo um salmo, podem manter a atmosfera consagrada. Use música sagrada como instrumento. Canções que trazem adoração e lembrança da presença de Deus ajudam a fixar a paz. Músicas calmas, hinos ou salmos musicados elevam a atmosfera. Abra as janelas. Literalmente, arejar o espaço é simbólico e prático. Deixa entrar o ar e a luz. Declare em voz alta, como ato de fé, frases simples como: "Este lar é do Senhor, sua paz está aqui." Faça uma oração de consagração da casa. Um modelo breve que você pode adaptar. Senhor Jesus, consagramos esta casa ao Teu nome. Entra e toma posse de cada cômodo. Que a Tua paz habite aqui. Que toda discórdia, medo e opressão sejam expulsos. Envia a Tua presença, Espírito Santo, e permanece conosco. Amém. Diga com fé, nomeando pessoas e quartos conforme sentir. Ungir portas com óleo pode ser uma prática significativa para muitos.
Peça a alguém de sua liderança espiritual que ore sobre o óleo, ou ore você mesmo e passe o óleo com fé nas ombreiras e batentes, dizendo: consagro esta entrada em nome de Jesus. Se ungir não for costume para você, não se sinta excluído. A prática simbólica ajuda a externalizar a fé, mas a presença de Deus não depende do óleo e a oração fervorosa é suficiente. Leia em voz alta salmos que afirmam a proteção e a presença divina, como o Salmo 23 ou o Salmo 91. A leitura compartilhada fortalece a convicção dos corações e reforça a atmosfera. Faça isso como um ritual simples. Peça a cada pessoa da casa que leia um versículo e quebre o silêncio com uma declaração de fé. Estabeleça rotinas de gratidão. Ao notar pequenas mudanças, agradeça em voz alta: obrigado, Senhor, por essa paz. A gratidão é um óleo que mantém as portas espirituais limpas. Algumas orientações importantes para manter o equilíbrio espiritual. Não transforme a paz em motivo de orgulho ou em garantia imediata de resolução total. A paz é sinal e espaço. O processo de restauração pode levar tempo e exigir ações práticas, conversas difíceis, limites, acompanhamento pastoral ou até ajuda profissional. Use a paz para ganhar força, não para ignorar o trabalho necessário. Palavras simples para repetir em sua casa como lema: não ignore a paz, consagre, confie. Não desperdice o sopro que o Espírito trouxe. Nutra-o com oração, adoração e atos de fé concretos. Ao cultivar essa paz, você prepara o terreno para a recepção de outros sinais. Sonhos que falam em imagens, reconciliações que começam a acontecer e libertações mais profundas. A paz muitas vezes abre a porta para que o Senhor fale no silêncio da noite. E é essa transição para sonhos e visões que nos leva ao sinal 2, onde veremos como o Espírito usa o descanso para comunicar limpeza e direção. Sinal 2. Sonhos, visões ou impressões noturnas que falam de limpeza, retirada de objetos, água, vento ou luz invadindo a casa. Os sonhos são uma das linguagens preferidas do Espírito quando ele quer falar sobre aquilo que ainda está escondido aos olhos humanos. Como cartas escritas em tinta invisível, eles chegam à noite para nos acordar para algo que precisa ser visto e tratado. Quando você começa a sonhar com água lavando paredes, vento varrendo um cômodo, luz entrando por frestas, pessoas saindo da casa ou objetos sendo removidos ou quebrados, muitas vezes não se trata de mera fantasia. É um diagnóstico e uma promessa ao mesmo tempo. Diagnóstico do que precisa ser purificado, promessa de que o processo já começou. A Escritura nos lembra disso em várias narrativas. Pense em José, cujos sonhos foram ferramenta de Deus para desenhar destinos e revelar mudanças vindouras. Gênesis. Ou em Atos 10, onde Cornélio e Pedro recebem visões que os convocam a ultrapassar barreiras e a reorganizar o espaço sagrado da comunhão. Essas experiências não eram espetáculo sensacionalista, mas meios divinos de instrução e confirmação, e sempre conduziam à ação alinhada com a vontade de Deus. No cotidiano, isso pode se manifestar de maneiras bem simbólicas. Alguém sonha com água entrando pela porta e enxaguando a cozinha. Ao acordar, sente um peso a menos no peito e decide orar e convidar a família para um momento de consagração naquele mesmo cômodo. Outra pessoa sonha que todos os móveis antigos e maltratados são carregados para fora da casa. Alguns dias depois, membros da família começam a desapegar de hábitos ou relacionamentos que traziam amargura. Há sonhos em que objetos se quebram, muitas vezes imagem profética de correntes que se partem, e sonhos de luz que indicam clareza e revelação, chegando onde havia escuridão. Há ainda impressões diurnas, um som de vento que ninguém explica, uma sensação forte de presença,
uma palavra curta que se repete em pensamento. Não despreze esses sinais. Como interpretar? Primeiro, com humildade e critério. Sonhos proféticos costumam ter coerência, repetem temas, provocam paz quando o Espírito confirma e alinham-se com a palavra de Deus. Nem todo sonho é mensagem divina. Às vezes a mente processa ansiedades, memórias e estímulos do dia. Por isso é preciso discernimento, não afobação. Busque sinais de repetição, o mesmo símbolo voltando várias noites. Coerência com as Escrituras, o conteúdo não contraria o caráter e os mandamentos de Deus, e sempre que possível, confirmação pelo Espírito através de oração e por líderes espirituais maduros. Práticas concretas que recomendo. Tenha um caderno ou gravador ao lado da cama. Ao despertar, escreva tudo o que lembrar. Imagens, cores, pessoas, palavras, emoções. Muitas revelações desaparecem nos primeiros minutos. Registrar é uma forma de tratar o sonho com seriedade. Ore imediatamente pedindo ao Espírito que clareie o sentido. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Anote qualquer impressão de ação. Orai, perdoai, limpai, devolvei, jogai fora. Busque confirmação. Isso pode vir por uma palavra de um irmão, por uma passagem bíblica que salta aos olhos, por circunstâncias que se alinham nas horas ou dias seguintes, ou por sonhos repetidos. Evite decisões radicais sem confirmação. Destruição impulsiva de objetos ou rompimentos contrainduzidos podem ferir relacionamentos. Compartilhe com liderança espiritual confiável. Uma abertura ao corpo de Cristo é saudável. Um profeta ou pastor maduro pode ajudar a discernir e a traduzir sinais em passos práticos. Teste o fruto. Uma revelação do Espírito sempre produzirá fruto de paz, arrependimento sincero e reconciliação quando necessária. Se o resultado for confusão, medo ou divisão, peça mais clareza e retenha qualquer ação precipitada. Haja com sabedoria prática. Se o sonho indica a limpeza de um cômodo, comece limpando de verdade. Abra janelas, lave, ore no local. Talvez faça uma leitura bíblica naquele espaço e peça que a família participe. Se o sonho aponta para remover influências, considere conversas cheias de graça e a busca de limites saudáveis, não decisões violentas. Permita-me um exemplo simples. Maria sonhou 3 noites seguidas com água, entrando pela janela da sala e levando um tapete antigo. Ela acordou perturbada, mas registrou os sonhos e orou pedindo confirmação. No segundo dia, a família sentiu um ambiente diferente durante um momento de leitura bíblica. O filho mais velho pediu desculpas por uma atitude que havia gerado tensão. Eles então limparam a sala, oraram e decidiram doar o tapete que carregava memórias amargas. Nos meses seguintes, a casa teve menos discussões acaloradas. Não foi mágica, mas a ação em fé cooperou com o que o Senhor já vinha fazendo. Esse é o padrão: sonho, oração, confirmação, ação em fé, fruto. Algumas orientações práticas finais sobre discernimento. Não transforme cada sonho em regra. Há sonhos pessoais que são apenas processamento emocional. Há sonhos proféticos que exigem coragem para agir. A diferença muitas vezes aparece na paz que acompanha a confirmação e na coerência com Deus. Não use sonhos para manipular ou justificar orgulho. O Espírito opera para edificar, nunca para exaltar lideranças ou promover confusão. Tenha paciência. Às vezes a confirmação vem devagar, dias, semanas ou até meses. O processo de restauração costuma ser gradual. Confie nos sonhos entregues em oração. Não despreze os sussurros noturnos do Espírito. Trate-os com reverência, registre-os, ore sobre eles, busque confirmação e caminhe com sabedoria. Se Deus está te enviando imagens de limpeza, Ele já começou a obra.
Seu papel é colaborar com humildade e obediência. Quando os sonhos começam a ganhar corpo, eles quase sempre apontam para uma ação relacional. O espírito quer varrer as arestas entre as pessoas, tanto quanto varrer a sujeira. E é exatamente isso que veremos no próximo sinal. Reconciliações que começam a emergir nas relações do lar. Sinal 3. Começa a surgir reconciliação entre membros da família e a quebra de padrões repetitivos. Brigas, abuso, silêncio prolongado. Quando o espírito começa a trabalhar em um lar, uma das evidências mais ternas e, ao mesmo tempo, mais transformadoras é a abertura para a reconciliação. Não falo de um consentimento superficial, de frases jogadas ao vento. Falo daquela disposição real de olhar para o outro com olhos renovados, de admitir dor, pedir perdão e permitir que a graça alivie o que parecia pesado demais. A cura relacional é como o sol que entra por uma fresta e vai aos poucos aquecendo todo o ambiente congelado. Um gesto de humildade aqui, uma confissão acolhida ali, e as correntes de gerações começam a enfraquecer. Na Escritura, vemos esse movimento de restauração. Pense em José, cuja história em Gênesis termina com um perdão que quebra o ciclo de vingança e ódio. Ele poderia ter esmagado os irmãos, mas escolheu a vida. Em Atos, vemos famílias inteiras sendo transformadas após o encontro com o Evangelho. Lares onde a desesperança deu lugar à alegria e onde as relações se restabeleceram pela ação de Deus e pela coragem humana de mudar. Esses exemplos nos mostram que a reconciliação não é apenas um ideal moral, é fruto prático da obra do Espírito no interior das pessoas. Na vida cotidiana, os sinais podem ser simples e profundos ao mesmo tempo. Um jovem que sempre reagia com agressividade começa a respirar antes de responder. Uma mãe que mantinha silêncio como defesa se permite conversar. Um pai que se sentia envergonhado pede perdão e volta a sentar-se à mesa com a família. Talvez seja um telefone que não tocava mais, se enchendo de convites para almoços. Talvez seja uma cadeira vazia sendo ocupada novamente por quem havia partido. Esses pequenos momentos são muitas vezes a prova de que a cola que mantinha o ciclo começou a amolecer. Espiritualmente, o que está acontecendo é que o Espírito toca as raízes, não só as folhas, do sistema familiar. Ele traz convicção onde havia orgulho, compaixão onde havia suspeita e coragem onde havia medo. Esse trabalho interno libera arrependimento genuíno e o desejo de reparar. Como pastor, vejo frequentemente que a reconciliação requer dois movimentos, o de humildade de quem errou e o de graça de quem foi ferido. Quando ambos acontecem, mesmo que de modos diferentes e em tempos distintos, o milagre se instala. Se você percebe essa abertura no seu lar, vá adiante, mas com sabedoria e humildade. Aqui está um roteiro prático e pastoral para caminhar em direção à reconciliação. Prepare seu coração em oração. Antes de procurar a outra pessoa, peça a Deus calma, humildade e palavras que curem. Ore por coragem para ser honesto sem justificativas. Escolha o momento e o ambiente. Procure um instante de silêncio, longe de testemunhas que possam alimentar defesas, uma conversa ao pé da mesa, um passeio juntos ou uma carta entregue pessoalmente podem ser portas. Comece com responsabilidade. Fale sobre suas ações e sentimentos sem projetar culpa. Sinto muito por X. Reconheço que isso te magoou. Quero pedir perdão. Evite frases que começam com se te ofendi, que diminuem a responsabilidade. Seja específico e ofereça reparação. Dizer me perdoe é poderoso, mas acrescentar posso fazer X para consertar mostra compromisso. Peça orientação sobre o que a pessoa precisa para confiar novamente. Estabeleça limites saudáveis. Reconciliação não significa abrir mão de proteção. Se padrões eram abusivos, combine mudanças concretas.
Horários, espaços, comportamentos inegociáveis. Proteção é ato de amor. Busque apoio pastoral quando necessário. Às vezes, uma mediação ajudará. Um líder espiritual pode facilitar a fala, orar junto e oferecer aconselhamento contínuo. Pratique rituais simbólicos de perdão. Acender uma vela, ler juntos a passagem do filho pródigo em Lucas 15, escrever uma carta que será guardada ou lida em voz alta, ou até um simples gesto de abraço, como compromisso público, podem selar uma nova etapa. Faça pequenos contratos de mudança. A reconciliação prospera com passos mensuráveis. Combinar uma refeição semanal juntos, um tempo de oração ou um momento de check-in emocional. Pequenos sinais de consistência constroem confiança. Também ofereço um roteiro curto para pedir perdão, que você pode adaptar com sinceridade. 1. Nomeie a ação. Quando eu disse, fiz X. 2. Assuma a responsabilidade. Foi errado porque... 3. Expresse arrependimento. Sinto muito. Não quero que isso te machuque. 4. Peça perdão. Você pode me perdoar? 5. Sugira reparação. Gostaria de fazer X para compensar. 6. Combine passos futuros. Vamos combinar como vamos proceder daqui para frente? Lembre-se, a leitura conjunta da Bíblia é uma ferramenta poderosa. Escolhas como Lucas 15, o filho pródigo, 1 Coríntios 13, sobre o amor que tudo suporta, ou passagens de perdão em Mateus podem funcionar como espelho e mapa para o recomeço. Orações compartilhadas, um salmo lido em voz alta ou a prática de perdoar diariamente, um pequeno exercício de memória e gratidão, ajudam a substituir padrões antigos por hábitos de graça. Tenha cuidado. Nem toda tentativa de aproximação deve ser imediata ou sem salvaguardas. Em casos de abuso profundo, físico, sexual ou emocional, a prioridade é a segurança. Procure ajuda profissional, autoridades competentes e líderes de confiança antes de tentar uma reconciliação direta. A graça de Deus preserva vidas e não exige riscos desnecessários. Por fim, não subestime os pequenos passos. Uma frase sincera, um gesto repetido, um encontro agendado podem ser a semente de uma dinastia de paz que atravessará gerações. A reconciliação é lenta porque desmancha nós antigos. É persistente porque Deus insiste em restaurar o que foi quebrado. Não ignore a chance quando ela aparece. Vá com humildade, peça auxílio, celebre cada vitória e mantenha a fé de que passos pequenos geram mudanças duradouras. Enquanto corações se aproximam e feridas começam a cicatrizar, o Espírito prossegue em sua obra, com força, agora voltada para quebrar vínculos de dependência e hábitos que escravizam. Prepare-se. O próximo sinal fala de libertação das cadeias que aprisionam. Sinal 4. Uma queda súbita ou gradual em hábitos que escravizam. Bebidas, jogos, pornografia, raiva, murmuração. Quando o Espírito começa a trabalhar no segredo da casa, uma das marcas mais concretas e muitas vezes mais libertadoras é a quebra de hábitos que antes pareciam invencíveis. Não se trata apenas de força de vontade momentânea. É uma mudança profunda que envolve a vontade humana sendo tocada por uma graça que reorienta o desejo. Pense nisso como fios elétricos que mantinham a escuridão ligada. O Espírito vai, com paciência e poder, cortando esses fios, desfazendo conexões, fazendo com que aquilo que era combustível para a escravidão perca sua força sobre o coração. A Bíblia registra esse movimento transformador repetidas vezes. Em Atos, vemos gente que, ao experimentar o poder de Deus, rompeu práticas antigas. Lembramos de Efésios 19, onde muitos que praticavam artes ocultas trouxeram livros e os queimaram publicamente, porque aquilo já não tinha mais valor diante da nova realidade. As epístolas de Paulo também falam dessa transformação. Assim fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados. 1 Coríntios 6:11. E o convite em Efésios 4,
para deixar o velho homem e revestir-se do novo. Essas histórias não são apenas relatos antigos. Elas descrevem o padrão que o Espírito usa hoje: encontro com Cristo, visão de nova identidade, abandono de práticas que corroem a vida. No cotidiano, isso se manifesta de formas muito humanas e tocantes. Aquele que durante anos se refugiou em bebidas para escapar do vazio, começa a perceber que o gosto mudou. O copo deixa de ser o consolo fácil, porque algo dentro dele busca paz e não anestesia. Uma mulher acostumada a consumir pornografia nas horas de solidão sente repulsa súbita e procura companhia, oração, leitura. Um homem que vivia na raiva descobre que começam a surgir respostas diferentes, respirações longas, pedidos de desculpa, lágrimas, como se um novo sistema nervoso espiritual estivesse tomando o controle. Às vezes, a mudança vem de modo gradual. Dias sem a rotina antiga, semanas com menos vontade. Outras vezes, parece súbita, como quando alguém tropeça e percebe que a velha corda se rompeu. Ambas as formas são obra do espírito em combinação com a decisão humana. Espiritualmente, o que acontece é que o vínculo emocional, e muitas vezes simbólico com a prática, é cortado. Atribua-lhe uma imagem. Imagine uma videira crescendo sobre uma casa. Enquanto ela encontra apoio, estrangula e invade. O espírito vem como jardineiro habilidoso, corta os galhos, arranca as raízes mais próximas e permite que a luz e o ar cheguem. Esse processo pode ser acompanhado de dores, abstinência, tristeza, lembranças, mas também de esperança e nova capacidade de escolha. É preciso compreender que libertação é ação dupla, da graça que liberta e da vontade que coopera. Se você sente essa libertação começando a acontecer, não a ignore. Coloque estruturas ao redor da graça para que ela gere fruto. Algumas ações práticas que costumo recomendar e que têm se mostrado eficazes. Forme uma rede de responsabilidade. Escolha uma pessoa de fé, madura e confiável, para quem você possa prestar contas regularmente. Combine encontros semanais ou mensagens diárias. Confissão e prestação de contas quebram o isolamento que alimenta o vício. Estabeleça rotinas substitutivas. Identifique os momentos de tentação e planeje uma alternativa imediata. Orar um salmo, fazer uma caminhada curta, ler um capítulo da Bíblia, ligar para um amigo. Substituir é mais eficaz do que simplesmente proibir. Proteja o ambiente. Remova gatilhos físicos, filtros de internet, apps de bloqueio, retirar bebidas de casa, evitar lugares que estimulam o hábito. Transforme o espaço em um ambiente que favoreça a nova vida. Use ferramentas espirituais. Jejum breve, comece com 24 horas. Memorização de versículos que fortalecem a mente. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 13, Gálatas 5, 1, 22, 23, Romanos 12, 2. Oração em voz alta nos momentos de tentação, cantar hinos ou louvores para disputar o pensamento. Procure ajuda especializada quando necessário. Terapia, grupos de recuperação, como ministérios cristãos de apoio, ou acompanhamento médico para dependências físicas. Fé e cuidado profissional caminham juntos, não são opostos. Tenha um plano de recaída. Escreva o que fará caso volte a cair, a quem ligar, que passos tomar, que confissão fazer. Receber graça após falhar é parte do caminho. O importante é não permanecer na queda. Ferramentas práticas adicionais. Um diário de gatilhos e progressos, uma carta de compromisso assinada e guardada, um grupo de oração semanal focado em libertação e rituais simbólicos de despedida. Por exemplo, escrever o nome do hábito em um papel e, em oração, rasgar ou queimar, com segurança e simbolismo, entregando aquilo ao Senhor. Esses atos externos ajudam a interiorizar a decisão tomada espiritualmente. Palavras de encorajamento. Não se envergonhe do processo.
Libertação leva tempo e requer perseverança. Celebre pequenas vitórias, um dia, 3 dias, uma semana, e permita que o coração seja fortalecido por cada passo. Não ignore os sinais de liberação, confie no processo, persevere. Quando a casa começa a respirar sem aquele peso, novas janelas se abrem para a presença de Deus e para o florescimento do que é bom. Para quem acompanha alguém em processo de libertação, seja paciente e firme. Não minimize a dor, nem a romantize como algo instantâneo. Ofereça acompanhamento prático, oração constante e, quando preciso, a mão firme de quem sabe estabelecer limites protetores. A libertação de um é libertação para toda a casa. Quando um membro começa a viver em liberdade, o ar de todos muda. Enquanto você percebe essas mudanças nos hábitos e nas atitudes, fique atento. O espírito quase sempre não para por aí. A quebra de um vício prepara o terreno para bênçãos práticas no campo material e na saúde. Provisões, portas e curas começam a se mover. Vamos agora seguir adiante e observar como a restauração que começa no íntimo, muitas vezes se revela também no externo. O próximo sinal fala da provisão e da abertura de portas que sucedem à libertação. Chegamos ao clímax desse caminho. 3 sinais que muitas vezes surgem juntos como coroando a obra que o Espírito começou no secreto. Eles são sinais práticos e visíveis. Provisão, cura e manifestações que confirmam externamente aquilo que já vem sendo trabalhado no interior da casa. Vou descrever cada um com cuidado, dar exemplos bíblicos e, sobretudo, passos práticos e pastorais, para você que começa a perceber essas evidências no seu lar. Sinal 5. Provisão e abertura de portas. Quando o Espírito começa a purificar um território, uma das manifestações naturais dessa restauração é a restauração do elemento material. Surge provisão inesperada, portas que se abrem para trabalho, relacionamentos, oportunidades que antes pareciam fechadas. Pense na multiplicação dos pães. Jesus supriu necessidade de alimento numa multidão, não apenas para nutrir corpos, mas para revelar o coração de Deus como provedor. Pense também na expressão apostólica de uma porta grande e eficaz. 1 Coríntios 16, 9. Portas ministeriais que se abrem por ação do Espírito. Na prática, isso pode aparecer como um emprego que você não esperava, um favor providencial no momento certo, uma conexão que surge, que muda completamente a trajetória financeira ou ministerial da família. Não é promessa automática de riqueza, mas sim de restabelecimento de recursos para cumprir a missão do lar, cuidar, honrar a casa, servir ao próximo. Se você perceber essas aberturas, haja com sabedoria e gratidão. Primeiro, registre. Anote as portas que se abriram e de onde veio cada provisão. Isso ajuda a reconhecer o padrão de Deus. Segundo, devolva com generosidade. Cultive o hábito de gratidão sacrificial, dízimo, ofertar, atos de serviço, não como fórmula, mas como resposta de coração. Terceiro, administre com prudência. Consulte conselheiros financeiros, faça orçamentos, não transforme a provisão em desculpa para a imprudência. E lembre-se, a provisão que o Espírito traz visa a missão. Pergunte: como essa porta pode ser usada para honrar a Deus e abençoar outros? Agir assim mantém o fluxo de bênção e impede que a bênção se torne motivo de orgulho. Sinal 6. Cura física e emocional. A restauração do lar é integral. Quando o Espírito opera, ele não olha só para as paredes, mas para os corpos e corações que habitam ali. Você pode começar a notar dores físicas que diminuem, noites de sono restauradas, ansiedade que cede ou uma paz que cura feridas emocionais antigas. Jesus e os primeiros cristãos foram marcados por curas. Corpos tocados, olhos abertos, almas consoladas, como sinais de que o reino de Deus estava chegando de modo completo. Reconhecer essa cura pede equilíbrio.
Celebre cada pequena vitória. Uma noite sem pânico, uma ferida que cicatriza, um padrão de tristeza que perde força. Ao mesmo tempo, combine fé com prudência. Procure acompanhamento médico quando necessário. A fé e a medicina caminham juntas. Ore, solicite imposição de mãos, se esse for o seu contexto de fé, e peça uma oração comunitária para selar a cura. Muitas curas têm aspectos espirituais e relacionais. Perdão, reconciliação e renovação da mente frequentemente acompanham a restauração do corpo. Crie rituais de celebração, uma oração de ação de graças em família, escrever testemunhos para a memória, envolver a igreja local em agradecimento. E se a cura não for instantânea, mantenha a esperança e a disciplina. Continue o tratamento médico, siga em acompanhamento pastoral, pratique exercícios de renovação da mente, leitura bíblica, terapia, grupos de apoio. A cura que dura costuma ser construída por fé, ciência e comunidade trabalhando juntas. Sinal 7. Sinais visíveis e sobrenaturais. Por fim, há sinais que servem como confirmação pública do que aconteceu no secreto. Aromas inesperados de incenso, sensações de calor ou vento dentro de casa, objetos que se movem de modo simbólico, sonhos proféticos que se cumprem materialmente. A Escritura registra manifestações deste tipo: o fogo sobre os discípulos em Pentecostes, a descida do Espírito como sinal visível, e em muitos relatos de avivamento sobrenatural, cheiros e sinais acompanham a presença tangível de Deus. Ao testemunhar algo sobrenatural, mantenha duas atitudes: humildade e discernimento. Humildade para não transformar a experiência em espetáculo. Discernimento para testar o espírito e pedir confirmação à palavra e à liderança espiritual. Documente com cuidado. Registre datas, horas, circunstâncias e procure testemunhas confiáveis. Sinais não devem ser moeda de ostentação, mas sim confirmação para a fé e convite à responsabilidade. Se Deus confirma, Ele também nos chama a agir com integridade. Práticas concretas diante dos sinais sobrenaturais. Não exagere em teorias, traga tudo à Bíblia e à comunidade. Ore pela estabilização do que foi manifestado. Ofereça testemunho com simplicidade e atribua toda a glória a Deus. Evite dramatizar ou usar sinais como prova exclusiva da espiritualidade de alguém. A melhor resposta é sempre adoração, serviço e vida transformada. A progressão e como cooperar. Observe que esses sinais não costumam aparecer isolados, eles se somam. A paz abre espaço para sonhos. Sonhos apontam áreas de cura. Reconciliação e libertação preparam o terreno para a provisão. Provisão e cura culminam em sinais que confirmam publicamente a obra iniciada no secreto. Pense nisso como uma escada. Cada degrau legitima o próximo. Cooperar com essa obra exige atitudes práticas. 1. Mantenha um diário espiritual. Anote paz, sonhos, reconciliações, provisões e sinais. 2. Reúna a família para celebrações e consagrações regulares. 3. Crie uma rede de suporte espiritual. Líderes e irmãos confiáveis que possam orar, orientar e discernir. 4. Administre todo ganho com sabedoria e gratidão. 5. Busque ajuda profissional quando necessário e não confunda fé com auto-isolamento. Um último lembrete pastoral: nem toda mudança é automática, nem todo sinal vem sem trabalho humano. O Espírito coopera com nossa obediência. Oração, confissão, atos de restituição, busca de sabedoria. Não espere apenas sinais externos, participe da obra. Quando Deus abre uma porta, entre com humildade. Quando Ele cura, cuide do corpo e do coração. Quando o sobrenatural confirma, testemunhe com simplicidade. Esses 3 sinais, provisão, cura e manifestações visíveis, são como o revestimento na casa da restauração. Firmes, visíveis e destinados a durar se forem tratados com fé madura.
Se hoje você percebe pelo menos um desses sinais, receba como presente e responsabilidade. Agradeça, administre, compartilhe e prossiga na caminhada de consagração. Em breve vamos consolidar tudo isso para que você tenha um plano prático e diário de como viver essa restauração de forma consistente e transformadora. Antes de encerrarmos, vamos recapitular com cuidado e ternura os 7 sinais que vimos, cada um em uma frase, para que você leve isso no coração como um mapa simples e claro. 1. Sinal 1. Uma paz palpável começa a habitar sua casa, mesmo antes de todos os problemas estarem resolvidos. 2. Sinal 2. Sonhos, visões ou impressões noturnas aparecem falando de limpeza. Água, vento, luz ou pessoas levando coisas para fora. 3. Sinal 3. Relações começam a se reconciliar. Padrões antigos de conflito e silêncio começam a perder força. 4. Sinal 4. Há uma quebra nos hábitos e vícios que escravizavam. Aquilo que aprisionava começa a perder seu domínio. 5. Sinal 5. Portas práticas se abrem. Oportunidades, provisão e recursos começam a surgir de forma inesperada. 6. Sinal 6. Cura física e emocional vem aos poucos. Dores diminuem, ansiedade cede, sono se restabelece. 7. Sinal 7. Sinais visíveis e sobrenaturais confirmam o que começou no secreto. Aromas, brisas, confirmações externas de sonhos e experiências. Você que ficou até aqui, saiba, você pertence a uma minoria corajosa, daqueles que não se contentam com explicações fáceis, nem com uma paz superficial, mas buscam a presença de Deus que transforma o lar por inteiro. Isso já é dignidade espiritual. Permanecer até o fim demonstra coragem e um desejo sincero de restauração, e Deus honra essa busca. Quando você reconhece esses sinais, algo dentro de você muda. Deixa de ser vítima passiva de histórias repetidas e passa a ser colaborador consciente da restauração divina. Em outras palavras, você sai da plateia para o palco. Você se torna um participante ativo. Isso mexe com hábitos, com rotinas, com discursos internos, mas sobretudo com esperanças. E esperança, quando alimentada pela fé, gera ações que confirmam o milagre. Agora, eu quero lhe fazer um apelo pessoal. Declare publicamente, mesmo que seja com um comentário simples, que você está comprometido a caminhar com Deus nessa estrada de restauração. Isso fortalece sua fé e inspira outros. Sugestão de frase modelo: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Você pode personalizar, acrescentando seu desejo. Por exemplo, eu seguirei pela estrada que Deus escolher para restaurar meu lar. Depois desta declaração, escreva também de qual cidade você está assistindo. Isso nos ajuda a criar uma rede visível de irmãos e irmãs intercedendo junto. Chamadas práticas e ordenadas para a ação. 1. Escreva nos comentários: eu seguirei pela estrada que Deus escolher, e diga em que cidade você está. 2. Se ainda não for inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações para receber os próximos vídeos práticos sobre consagração e restauração. 3. Deixe seu like. Cada curtida ajuda a levar essa palavra a mais lares que precisam ouvir. 4. Compartilhe este vídeo com alguém que você crê que precisa ver sinais de liberdade em sua casa. 5. Permaneça agora mais alguns instantes comigo em silêncio. Vou guiar uma breve pausa de reflexão e oração. Vamos fazer uma pausa guiada. Feche os olhos por um momento. Respire fundo 3 vezes. Inspire, contando até 4. Segure por 2 e expire, contando até 4. Enquanto respira, coloque diante do Senhor sua casa. Cada cômodo, cada rosto, cada memória. Se quiser, mentalize as cenas onde você sentiu peso. Entregue-as agora. Silencie a mente e fale com Deus no íntimo. Peça que Ele continue soprando, limpando e guiando.
Vou deixar você em silêncio por cerca de 45 segundos para essa oração pessoal. Se preferir, repita mentalmente estas frases curtas como súplica. Consagro este lar a ti, Senhor. Proteja minha casa e minha família. Tu que a tua paz nos habite e nos transforme. Silêncio. Permaneça em silêncio por aproximadamente 45 segundos. Obrigado por esse tempo de oração. Permaneça com o coração aberto ao que o Espírito pode ter sussurrado. Depois desse momento, aqui estão passos práticos e concretos que você pode tomar nos próximos dias para cooperar com o que Deus começou. Reúna a família para uma consagração simples. Leia juntos um salmo, por exemplo, Salmo 91 ou 23. Declare que a casa pertence ao Senhor e ore em voz alta pedindo proteção e restauração. Pequenos rituais de fé criam memória espiritual. Registre sonhos e impressões. Mantenha um caderno ao lado da cama e anote tudo ao despertar. Observe repetições e temas. Traga esses relatos para a oração com sua liderança espiritual. Tome ações de reconciliação. Se há portas abertas para pedir perdão, faça-o com humildade. Use um roteiro simples. Reconheça a falha, peça perdão, comprometa-se a agir diferente e deixe espaço para ouvir. Estruture apoio para a libertação de hábitos. Junte-se a um grupo de acompanhamento, procure um mentor espiritual. Estabeleça práticas substitutivas, orações, leituras bíblicas, exercícios e, quando necessário, combinando com apoio profissional. Organize sua casa materialmente. Uma limpeza prática muitas vezes simboliza e facilita a limpeza espiritual. Doe o que não serve. Arrume os espaços onde a família se reúne e crie um cantinho de oração visível. Seja bom mordomo das portas que se abrem. Com gratidão devolva o primeiro fruto, seja tempo, talento ou dinheiro. E celebre cada pequena provisão como resposta de Deus. Anote testemunhos. Toda mudança que você testemunhar deve ser registrada. Esses relatos fortalecem a fé coletiva e ajudam outros a discernirem a obra do Espírito. Quero também convidá-lo a fazer parte de uma comunidade viva. Deixe seus testemunhos nos comentários à medida que surgirem. Conte o que Deus começou a fazer na sua casa. Prometo que lerei com carinho e, quando possível, responderei para orar junto. Testemunhos geram fé. A sua experiência pode ser a ponte que leva esperança ao próximo. Mesmo assim, é meu dever pastoral orientá-lo com sensibilidade. Algumas situações requerem acompanhamento profissional. Se há sinais fortes de transtorno emocional, traumas profundos, dependência química pesada ou crises físicas, procure apoio clínico e médico. Fé e cuidado profissional caminham juntos. Um não exclui o outro, pelo contrário, se complementam. Busque uma liderança espiritual de confiança para orar com você e, ao mesmo tempo, marque consultas com psicólogos, psiquiatras ou médicos quando necessário. Antes de nos despedirmos, uma palavra sobre continuidade. Este não é um ponto final. Voltarei com mais conteúdo prático. Ensinarei como consagrar cômodo por cômodo, como montar um plano de restauração espiritual de 21 dias e como envolver os filhos e a comunidade nesse processo. Inscreva-se para não perder essas próximas etapas. Nosso objetivo é fornecer ferramentas para que a restauração seja sustentável e cotidiana. Agora, receba uma bênção final, em palavras que desejo que penetrem não apenas na sua mente, mas na fibra da sua casa. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua casa. Que o Espírito Santo sopre pelas janelas do seu lar, varrendo o que é antigo e impuro, trazendo claridade onde havia sombra. Que as memórias ruins sejam transformadas em testemunhos de misericórdia. Que os relacionamentos que estavam quebrados recebam cola de perdão. Que os hábitos que escravizavam sejam substituídos por hábitos de graça. Que a provisão não apenas chegue, mas se multiplique para que a missão dada por Deus
possa florescer em seu território. E, acima de tudo, que o Senhor habite com você, não como visitante passageiro, mas como presença permanente que cura, ordena e restaura. Vá em paz. Que este lar se torne um altar vivo de adoração e testemunho. Se você ainda não deixou o seu paz em Cristo nos comentários, deixe agora e diga também de qual cidade você está. Conte sua cidade, afirme sua declaração. Eu seguirei pela estrada que Deus escolher. E até o nosso próximo encontro, fiquem na graça e na luz.